Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Nessa oportunidade que o Senhor Deus nos concede, eu quero saudar você com a doce e paz do Senhor Jesus e desejar uma excelente e abençoada noite de quarta-feira, dia 5 de novembro. Estamos juntinhos para a glória do Senhor nosso Deus, no terceiro dia do nosso propósito de oração, que tem sobre o tema Aprendendo com a Oração de Jabes. É o personagem bíblico que nós estamos usando como referência através da sua atitude, da sua postura de fé e de perseverança. E nessa oportunidade eu quero saudar diretamente a irmã Mara Rome, que Deus abençoe a senhora, seu esposo, o irmão Roberto, e toda a sua estrutura familiar e parentela. Também eu quero saudar a você, que vai estar conosco daqui a alguns minutos, já para darmos início a mais um propósito de oração. Eu estou ao vivo, como vive o Senhor nosso Deus, às 20 horas com mais 57 minutos. E hoje nós vamos já meditar, examinar mais um texto da palavra do Senhor que serve para nossa reflexão, meditação dentro do propósito a qual nós temos apresentado diante do Senhor nosso Deus. Irmãos, eu desde já quero agradecer aos irmãos que viram aí nas redes sociais, né? Eu recebi mensagens de aniversariante, né, porque o próprio Facebook e as redes sociais já coloca lá, né, na escala das pessoas que vão aniversariar no mês. Então, os irmãos já têm aí enviado suas felicitações, e eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Sou grato mesmo. E se Deus permitir, será no próximo dia 10, segunda-feira, né, se Deus me permitir, aonde nós estaremos, né, juntos glorificando ao Senhor e completando mais um ano de vida, se o Eterno assim me permitir. Vamos para 51 anos. Eita Jesus! Quando eu lembro só de saber de onde Deus me tirou, por onde eu passei, eu só tenho que glorificar ao Senhor. Irmã Lília Souza, Deus lhe abençoe, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda e uma excelente e abençoada noite. São 21 horas em ponto, nós já vamos, nesse exato momento, fazer a leitura oficial do nosso propósito, haja vista que, dentro desse propósito, nós estamos recebendo da parte do Senhor, através do Espírito Santo, aprendizado
algo que muitas vezes você, ao longo dos anos de caminhada dentro do Evangelho, e muitas vezes se perguntando ao Senhor: Senhor, como eu devo orar? Como eu devo agir? Senhor, o que eu fiz? Aonde eu errei? Para que a minha oração não tenha sido respondida, ou até mesmo eu não consigo alcançar o que eu desejo. E dentro desse propósito, eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor está falando ao seu coração. Já está conosco a irmã Rosalina Viola. Deus abençoe a sua vida, guerreira, juntamente com a sua família. Eu também já quero agradecer, né, a irmã Rosalina, pois como a irmã Regina Maria de Paula, né, foi usada pelo Senhor Deus para nos abençoar, né, da mesma forma a irmã Rosalina já enviou o seu presente também. Então, irmã Rosalina, obrigado pelo presente, foi assim gratificante, e só o Senhor Deus para recompensar. Obrigado, do fundo do meu coração, pelo presente, a qual eu amei muito, tá? Que Deus venha recompensar. Pastor, mas que presente? Irmãos, ela enviou uma oferta e disse: pastor, o senhor compra o presente, tá? Assim que o senhor desejar. Como a irmã Regina também falou. Então, eu estou juntando que eu vou comprar meu presente e aí eu vou estar mostrando para os irmãos os presentes para a glória de Deus. Então, só tenho que agradecer, tá? A irmã Regina, a irmã Rosalina, que nos abençoou com presente. Deus recompensa. Deus abençoe o irmão Cláudio Oliveira. A paz do Senhor. Boa noite. Deus abençoe a minha ovelha, né, que é a irmã Solange. Deus abençoe a irmã Sônia. Guarda, livra de todo mal. Irmãos, vamos para a palavra. Vamos para a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje, no terceiro dia do nosso propósito, no capítulo de número 4, versículo 10 de 1 Crônicas, nós estamos buscando em Deus através da vida de Jabes. E dentro do capítulo 4, verso 10, a parte A, continuando, mas agora nós vamos chegar na segunda parte, né, da oração dele. Ele diz assim: e meu termos ampliares. O que me chama a atenção é a oração que ele faz. Aqui, eu meus termos amplificareis ou ampliares. Quando ele entra nesse tópico, eu quero trazer em cima desta oração da parte A do versículo, que o tema é a oração por expansão espiritual, familiar e financeira. Quando Jabes faz esta oração, em meus termos amplificareis, ele está falando a oração por expansão espiritual, familiar e financeira. E Jabes, ele começa assim, no capítulo 4, repetindo, versículo 10 de 1 Crônicas. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Foi o que eu ensinei ontem, dentro do tópico. E agora, a segunda parte da oração dele: e os meus termos amplificareis. Coisa interessante. Aí eu fui buscar dentro do tópico, que nos afirma assim: vamos aprender sobre a oração de Jabes, que pediu amplificação de limites. E eu vou explicar a vocês o que significa esta oração que ele fez, para que você anote, tá? E você pode fazer esta oração. Pastor, mas eu estou fazendo a oração que Jabes fez ao Senhor Deus. Agora eu te faço uma pergunta.
Quantos salmos você lê que é uma oração? Salmos que Davi, expressando a Deus, Salmo 18, Salmo 23, Salmo 34, são orações. Salmo de número 3, Salmo de número 4, são orações que Davi entoa ao Senhor. Salmo 51, a oração de confissão de pecado. Então, ou seja, é uma oração. E quantas vezes você faz esta oração? Lendo esses salmos. Então você faz a oração que Davi fez. Então, quando você lê em 1 Samuel, no capítulo de número 2, você faz a oração de Ana. Quando você lê em Marcos, você faz a oração de Maria. Então, meus amados irmãos, é uma oração que você faz lendo o texto da palavra do Senhor. Então, Jabes, ele faz esta oração. E agora nós vamos entrar dentro do tópico. Ele não se conformou com um pouco. Presta atenção. Ele não se conformou com um pouco, nem aceitou viver preso ao seu nome, que trazia dor. Pastor, qual é essa colocação? Ele não se conformou, ele não aceitou. Como que ele não vai se conformar a algo que o seu Deus permitiu? Irmãos, é aí que entra a nossa atitude de fé. Porque é o seguinte, se eu e você formos analisar Marcos capítulo de número 5, presta atenção, Marcos capítulo de número 5, versículo de número 21, nós vamos ver um homem chamado Jairo, a qual, irmã Fátima, Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor, a qual a sua filha única, que tinha apenas 12 anos. E o texto nos afirma que ela estava moribunda. A palavra moribunda no original, ela representa de 1 a 2% de vida, à beira da morte. E ele sai de casa e vai até Jesus, pois ele sabia que Jesus estava próximo. Então, se ele vendo que a sua filha estava à beira da morte, e ele deixa a filha em casa e corre aonde Jesus estava, ele não se conformou com a situação. Ele não aceitou viver o luto da sua filha. Então o que ele faz? Ele vai até Jesus. E quando ele chega aos pés do Senhor Jesus, ele clama, ele fala para o Senhor Jesus: Senhor, a minha filha está moribunda. Eu rogo-te que tu vai e coloca a mão sobre ela, que ela viva. Ele sabia que naqueles minutos ela já estava morta. Por quê? Porque ele diz: rogo que o Senhor coloque as mãos sobre ela e ela viva. A bem da verdade, quando ele estava falando, chegam os servos dele e disse: não incomoda mais o mestre, a sua filha morreu. Então eu quero dizer a você, diante de situações, você não pode se acomodar. Ou seja, ele não se acomodou. Ele ora, ele reage. Aí eu vou citar o que eu citei ontem para vocês. Ana, ela não se acomodou, mesmo sabendo que não podia gerar filhos. Mas ontem, como eu estava procurando, não encontrei foi muito rápido, hoje eu encontrei. Eu citei o capítulo, mas eu não consegui achar o versículo. Mas no capítulo de número 2, versículo de número 5, a Bíblia nos afirma que ela não teve 6, ela teve 7 filhos. Por quê? Porque ela não conformou com a situação. E o que ela fez? Por ela não se conformar e não aceitar, ela foi diante de Deus. E ela fez um voto ousado diante de Deus. Irmãos, o Senhor Deus se agrada. Sim. Porque é o seguinte, quando ela faz o voto,
quando ela entra diante de Deus em ousadia, o que nós aprendemos tanto com Ana, tanto com Jabes? Eles não estão aceitando a situação, porque através da postura deles, o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Então você começa a analisar. Eu estou numa situação, eu tenho que me acomodar, eu tenho que aceitar. Você não está confrontando a Deus, você está apresentando a sua vida, a sua fé diante do Senhor. Lembra de Romanos, capítulo de número 5, versículo 1? Sendo justificado pela fé, temos paz em Deus. Olha que coisa interessante. Então, Deus abençoe a irmã Meire, Deus abençoe a irmã Dulce, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus a vocês. Então, dobra a sua atenção. Então, Jabes, ele não se conformou com pouco e nem aceitou viver preso ao nome que trazia dor. Porque se fosse outras pessoas, muitas vezes, por ter uma mente fraca, não ter uma vida com Deus, não ter ali um foco em Cristo e não conhecer as Escrituras Sagradas, se entrega. Se entrega. Presta bastante atenção. E ele, sabendo que o nome dele trazia dor e sofrimento, ele não deixa isso abater. Ele não alimenta. Ele não deixa o seu emocional ou o seu psicológico ser atingido, tá? Pelos dados dos pensamentos da sua infância, pelos dados do pensamento da dor. E ele estava olhando para um Deus que podia mudar a história dele, mas só dependia de quem? De Jabes. E eu digo uma verdade para você. A mudança de Deus na sua vida não depende do Senhor, depende de você. Depende da sua postura, depende da sua atitude, dependendo da sua reação, então depende de você. Lembra-se que o Senhor Deus disse para o povo, quando ele tirou o povo do Egito, o Senhor Deus fez uma promessa. Mas dependendo do comportamento deles, eles iam adentrar na terra ou não. Então o Senhor Deus está falando ao vosso coração nesta noite. Então, diante da situação, você vai se acomodar, você vai aceitar. Porque tudo que vem em nossas vidas é como uma lição, é um aprendizado, como eu disse no primeiro dia. Nos empurra para o altar. Tudo que acontece nos empurra para o altar, nos empurra a estar na dependência do Senhor Deus. Jabes creu que o Senhor Deus poderia expandir seu território. Irmãos, uma coisa é você orar, outra coisa é você acreditar no poder da sua oração. O interessante aqui que era Jabes e o Senhor Deus. Jabes tinha irmãos, mas ele não olhou para os irmãos, porque os irmãos não tinham o nome do peso do sofrimento e da dor. Quem tinha o peso do sofrimento e da dor era o Jabes. Então ele entra diante de Deus, em outras palavras, sou eu que preciso do milagre. É eu que preciso da resposta. E o que me chama a atenção, que eu vou parar um pouquinho aqui, vou voltar agora lá em Marcos de novo, no mesmo capítulo, mas agora em outros versículos. A Bíblia nos afirma nos versículos 24 em diante, havia uma mulher. E essa mulher sofreu 12 anos. Ela tinha uma hemorragia, ela sofria de um fluxo de sangue. Escuta, é isso aí, irmã Mara. Então, quando esta mulher passou na mão de muitos médicos, gastou todo o seu recurso financeiro, e quando ela estava na praça, e a Bíblia nos afirma que ela ouviu falar de Jesus, e quando ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela não se acomodou, ela não se conformou,
Ela não aceitou viver naquela situação mais um mês, mais 2 meses, mais um ano, mais 2 anos. Não, 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 não. Ela falou assim: peraí, 12 anos eu fui humilhada, 12 anos eu fui desprezada, 12 anos eu fui rejeitada. Eu não vou deixar essa enfermidade definir o meu futuro. Eu vou para cima. E quando ela olhou, ouviu e disse: eu vou tocar nas vestes daquele homem, pois tocando em suas vestes, eu serei curada. Aleluia. 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 Irmão Odílio e irmã Nícia, a paz do Senhor, boa noite. Então, escuta, Jabes, ele não se conformou com pouco, nem aceitou viver com peso. Então, o que ele fez? Ele entra diante do Senhor. Repito, a mulher sofria 12 anos. Quanto tempo você está sofrendo? Seja na sua vida espiritual. Mas, pastor, eu sofrendo na minha vida espiritual? Sim. Tem uma mãe que mandou uma mensagem para mim hoje chorando. Chorando. Porque a filha de 19 anos entrou por caminhos tortuosos que está levando essa mãe a chorar. E ela chorando, pedindo socorro, porque ela já não sabe mais o que fazer. Então eu digo a você que em nome do Senhor Jesus, nós temos que crer e tomar posse. Porque dentro do tópico a qual eu estou falando a vocês, como aquela mulher do fluxo de sangue, ela olhou e disse: se eu tocar nas vestes daquele homem, eu serei curada. E o interessante, como eu estava falando dentro do tópico, essa mulher, ela não aceitou mais ser escravizada. Como eu disse, muitas pessoas estão escravizadas espiritualmente falando. Estão sofrendo ataques espirituais. Pessoas que ouvem vozes, vê vultos, e sem contar trabalhos espirituais que são feitos nas encruzilhadas, nas matas virgens, nas cachoeiras, nas ruas sem saída, nas rodovias, nos rios. Pastor, eu já ouvi o senhor por várias vezes falar de trabalhos espirituais em rua sem saída. Não entendi. O nome já diz tudo, rua sem saída. E quando eles fazem um trabalho, né, um ebor, para atingir uma pessoa, principalmente numa rua sem saída, está representando que naquele lugar a pessoa não tem saída. Ou seja, se for para a vida conjugal não tem saída, se for para a vida financeira, se for para a vida espiritual, se for para a vida profissional, em todas as áreas, não vai ter saída, então a pessoa fica amarrada, fica tarefada, não tem como sair daquela situação. Pastor, então como quebra isso, irmão? Só pelo poder da oração, do jejum e o Senhor Deus. Então nós temos que entender. Então Jabes, ele faz uma oração, tá? Pedindo ao Senhor Deus que amplia. Então essa ampliação, o que acontece? A sua vida espiritual, a sua família e a sua vida financeira. Irmãos, 3 áreas fundamentais. Então vamos lá. Jabes creu que o Senhor Deus poderia expandir seu território. Ele acreditou no poder da sua oração. Ele acreditou. Porque o diabo vai querer colocar dúvida na sua mente. Ele vai querer colocar incerteza, insegurança. Mas você tem que entender que maior é o Deus que você serve, que você clama, porque é por isso que o Senhor Deus, ele diz a mim e a você, em Jeremias 33:3, clamas a mim e respondeste-ei. Anunciaste-ei coisas grandes e firmes que vós não sabes. Então, se ele nos dá a carta branca para clamarmos que ele quer responder, por que você vai ficar calada? Então, por que tu vai ficar calado? Clama e creia na sua oração. Vamos lá.
Jabes creu que Deus poderia expandir o seu território, trazendo crescimento em todas as áreas da vida. O que me chama a atenção, que ao ler o texto aqui, olha a convicção da oração deste homem, trazendo crescimento em todas as áreas. Não é algumas áreas, é em todas as áreas da vida. Irmãos, eu quero dizer a você, quando você faz uma oração crendo, como diz João no capítulo 14, versículo 13, se você fazer uma oração crendo, receberás. Mas essa oração crendo é sem duvidar. Dobra a sua atenção, irmã Cristiane, Deus abençoe, irmã Lucilda, Deus abençoe, a paz do Senhor, boa noite. Dobra a sua atenção. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, a parte B nos afirma assim que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. É tão gostoso você adentrar diante do Senhor Deus em oração e você sentir a graça do Eterno, você sentir que Deus está te ouvindo e a oração que você faz, Deus responder. Aí eu me lembro de Atos capítulo de número 10, obrigado Espírito Santo, Atos capítulo de número 10, quando o anjo do Senhor visita Cornélio, o centurião, e a Bíblia nos afirma que Cornélio servia e temia a Deus, juntamente com a sua família, e eles oravam ao Senhor diariamente. Então o anjo do Senhor visita Cornélio e diz assim: Cornélio, o Senhor Deus ouviu a sua oração e ele recebeu as suas ofertas. Irmãos, que prazer e alegria é minha, é sua, é nossa, quando Deus responde a nossa oração. Louvado seja Deus. Então eu digo a você, não para de clamar, não para de orar. O Senhor Deus está ouvindo a tua oração e na hora certa Ele vai responder. Enquanto Ele não responde, Ele já está trabalhando. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a irmã Ana Maria Piccoli. Aleluia, paz do Senhor. Vamos para o texto, escuta. Agora ele pede ampliação espiritual. Dobra a sua atenção, que é muito forte aqui o Espírito Santo. Eu estou sentindo a graça dele aqui, aleluia. Deus abençoe, irmão Geraldo. Irmãos, olha para mim. Que prazer você tem quando você começa a orar, você mesmo, ainda que muitas vezes, eu não sei orar. Quem te disse isso? E você começa a orar e o Senhor Deus te visita. E a oração é respondida. Oh, meu Deus. E eu te digo nesta noite, não deixe de orar. Eu estou falando com você aqui e tem uma pessoa enviando uma mensagem aqui no WhatsApp e falando assim: pastor, ora por mim. Ora por mim. Acabou de enviar agora. Então eu digo a vocês, dobra a sua atenção. Ela escreveu de novo: eu não estou bem. Então eu digo a você, dobra a sua atenção. Há poder na oração. Há poder na oração. Irmã Marionete, Deus abençoe. Espírito Santo. Escuta, deixa eu entrar mais um tópico aqui. Agora ele vai orando e pede, irmã Zélia, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Escuta, quando pedimos a Deus para ampliar nossos termos, estamos pedindo também por crescimento espiritual. Escuta, quando você ora diante de qualquer situação
Você entra no nível espiritual, porque quando você ora, você sai da esfera física e entra na esfera espiritual. Então, vamos lá. Mas, olha só, quando pedimos a Deus para ampliar o nosso termos, estamos pedindo também para um crescimento espiritual, mais comunhão, mais discernimento, mais intimidade com o Espírito Santo. Aí eu vou falar para você o que Deus fez na vida de Jabes e ele vai fazer na sua, se você crer no poder da oração que você faz. Não é a oração que o pastor Anderson está fazendo pela sua vida. É a sua oração, é o seu momento de intimidade. Deus quer ouvir dos seus lábios o que você precisa. Deus quer ouvir, sim, porque é o seguinte, a Bíblia nos afirma em Marcos capítulo 10, versículo 46, 47, 48, quando o homem chamado Bartimeu estava à beira do caminho, o homem era cego e era mendigo, e ele ouviu falar de Jesus e ele clama, como a mulher do fluxo de sangue. E quando ele começa a clamar por Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia nos afirma que Jesus para e manda chamar. E trouxeram-lhe o cego. E quando chegou diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta: que queres que eu vos faça? Então eu quero dizer uma realidade para você. Bartimeu, ele não se conformou, ele não aceitou, porque ele ouviu falar de Jesus, aquele que podia mudar a sua história. A mulher de fluxo de sangue não aceitou, não se conformou, vivendo aquela situação. Jairo não se conformou, ele diz: não, eu vou buscar. Então, meus amados irmãos, como você está diante dessa situação? Compra uma briga. Tem mães aceitando a situação da forma que o filho está, da forma que a filha está. E como você vai aceitando, o diabo muitas vezes vai aumentando, e o Senhor está falando: reage, filha, reage, filho. E o Senhor nesta noite está falando conosco. Deus abençoe a irmã Maria Zilda, toda a sua família, paz do Senhor, boa noite. Dobra a sua atenção, escuta. Quando o Senhor Deus ele começa a ampliar, e você começa a aproximar, porque vem comunhão, vem discernimento, vem intimidade com o Espírito Santo, o que acontece? Uma grande transformação ou mudança. E o que me chama a atenção é que quem busca mais de Deus é ampliado. Se você não dá glória, eu não sei o que está acontecendo com você. Se você não tomar posse dessa palavra, eu não sei o que está acontecendo com você. Porque eu vou falar algo profético para a sua vida. Quem busca mais de Deus é ampliado por dentro antes de ser ampliado por fora. Oh, ragai, né? Oh, meu Deus! O Senhor Deus ele vai mexer com toda a sua estrutura por dentro. Pastor, me prova isso. Eu te provo. Em Lucas capítulo de número 13, a Bíblia nos afirma que Jesus se aproxima da porta da cidade, pois havia uma viúva que estava saindo da cidade de Naim. Jesus para na porta da cidade, pois aquela mulher estava saindo, levando o filho dela, o único filho, para ser sepultado. Pode tomar posse. E Jesus para. Não toca no esquife imediatamente. Jesus olha para a mulher e vai lá no emocional, no psicológico, no sentimental e disse para ela: mulher, não chores. E ela estava indo enterrar o seu único filho. E Jesus disse para ela: não chores. É o que eu estou dizendo a você. Irmãos, a ampliação, tá? Ou o Senhor Deus vai ampliar, tá? Ou ele começa a ser ampliado por dentro. Porque tem pessoas, hoje eu fui almoçar, após entregar um santo jejum, eu e a minha esposa.
né? Aí eu peguei, eu gosto muito de almoçar, irmão, olha que coisa linda. Eu gosto muito de almoçar comendo uma banana. E a banana tava bonitinha assim. Aí a minha esposa sentada, eu fui peguei a banana e descasquei, né? Eu comecei a descascar. Aí de repente, quando eu fui descascar o segundo fio, estava toda por trás, assim, estava toda podre. E eu falei com a minha esposa, amor, tem muitas pessoas servindo a Deus como essa banana. Bonita por fora, mas podre por dentro. Feridas por dentro. Mágoas por dentro. Sentimento de angústia, de tristeza, de derrota por dentro. Falei com a minha esposa. E agora o Senhor Deus está me fazendo lembrar dentro do tópico. Então eu digo a você, irmão, por fora é fácil você cuidar, você vai no salão de beleza, você é mulher, ou você é homem, corta o cabelo, faz a barba. A mulher vai lá, pinta o cabelo, faz umas luzes, né? Faz uma maquiagem, faz as unhas e aí acabou. E por dentro? Quem consegue fazer? A no seu Espírito Santo, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes, e vai lá na divisa da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, ou seja, só o Espírito Santo que tem poder para curar, tem poder para transformar o ser humano por dentro e depois fazer o acabamento. E nesta noite, o Espírito do Senhor está adentrando o seu coração, vendo aonde estão as feridas. E se você tomar posse e crer, alagando com Deus. Porque o diabo está vendo as suas feridas. O diabo está vendo aonde está a ferida. E ele está querendo colocar o dedo para que você grita mais, chore mais. Mas eu te digo uma coisa. Quando você se aproxima do Senhor Deus, aí eu me lembro de Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Aí eu me lembrei de Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aí eu me lembrei de quem? Eu me lembrei de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, o que madrugada me busca, me acharão. Então ele diz, quem busca mais Deus é ampliado por dentro antes de ser ampliado por fora. Deus quer ampliar áreas da sua vida por dentro. Quando eu falo de ampliar, é trazer uma estrutura emocional, psicológica, sentimental. Porque não adianta você ganhar dinheiro e com a alma ferida. Não adianta você morar num casarão e não ter paz. Não adianta você ter um carro bom na garagem e não ter condições, tá, emocional, psicológico para dirigir. Não adianta você ter dinheiro e não ter condições, emocionalmente falando, para sair, para passear. Porque vem o baixa estima, vem lá a desmotivação, vem a tristeza, vem a angústia, e você tem tudo, mas não tem nada. Porque o dentro está ferido. O dentro está podre. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu levanto as minhas mãos e profetizo que a cura, a ampliação do Senhor Deus começa dentro de você. E você verá o que Deus irá fazer na sua vida. Pastor, mas dentro do tópico, eu preciso me aproximar sim, por quê? Porque a Bíblia nos afirma, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça, porque é só na graça que nós vamos crescer, e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, irmão Cláudio. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer a você nesta noite, pelo Espírito de Deus, quantas vezes você já foi para um templo e ali um pastor, um pregador, alguém falando uma palavra que te desmotivando, colocando
em dúvida, em prova a sua fé, mas o Senhor está falando ao seu coração: eu te conheço. Eu sou o único que posso responder a sua oração e mudar a sua vida através da sua oração. Não foi governador, não foi prefeito, não foi presidente, não foi senador, não foi ninguém que mudou a história de Jabes. Foi o Senhor Deus através da postura dele. Então eu digo a você nesta noite: crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresce nessa graça. Tá? Agora ele pede, Jabes, pede a oração para Deus amplificarei, como eu já disse, espiritual, familiar e financeira. Então ele entra agora no tópico da família. Aí Jabes representa aqueles que oram por sua casa e descendência. Ele não foi egoísta. Ainda que o nome dele representava dor e sofrimento, ele tinha irmãos. E ele foi diante do Senhor Deus e também apresentou a sua parentela. É o que o Senhor Deus está dizendo. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, algo irá acontecer na vida dessa pessoa. Deus, ele há de responder. Mas nunca esqueça que a escolha final é dessa pessoa que você intercede por ela. Porque o Senhor Deus é um Deus de oportunidade. E a pessoa, ela precisa entender que está recebendo a oportunidade para ter uma mudança de vida. Como eu já disse e repito, a mudança do Senhor Deus começa de dentro para fora. E Jabes, ele faz esta oração. E amplificação dos termos também fala de restauração e multiplicação familiar, filhos abençoados, relacionamentos curados e lares restaurados. Irmãos, a oração deste homem foi expansiva. A sua oração tem que ser visionária. A sua oração tem que ser uma oração como o olho de uma águia, enxergar longe. Porque o Deus que nós servimos é um Deus grande. O Deus que nós clamamos é um Deus poderoso. O Deus que suplicamos é um Deus que fez o céu e a terra. O Deus que nós clamamos na pessoa do Senhor Jesus é o mesmo que operou no passado e opera no presente e vai continuar operando no futuro. Porque em Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos afirma: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Então, ou seja, ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós operamos. Efésios 3:20. Agora eu lhe pergunto, você vai ficar se lamentando? Deus não ouve minha oração, Deus não me vê. Eu acabei de liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Amplificação dos termos também fala de restauração, multiplicação da família, filhos abençoados, relacionamentos curados, lares restaurados. Toma essa posse aí, toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Qual foi a oração de Josué para com o povo? Eu e minha casa, eu e meu povo, que se decidiu, nós vamos buscar o Senhor. Eu e esse povo, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Josué, ele libera essa palavra, dizendo no capítulo de número 24, versículo de número 15. Ainda que o filho está rebelde, ainda que a filha está rebelde, ainda que está vivendo situações no relacionamento, ainda que está vivendo situações espirituais, não deixe de orar. Mais cedo
ou mais tarde, você vai ver que a sua oração chegou diante de Deus. E agora, para eu finalizar, o terceiro e último tópico da oração de Jabes, quando ele faz aquela oração para Deus vir ampliar, porque ele não se conforma, ele não aceita viver na pobreza, na dor, na tristeza, porque o Deus que ele serve é o Deus que Ageu disse no capítulo de número 2, versículo de número 9. Minha é a prata, minha é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando ele adentra, aí ele faz assim, ó, a bênção de Deus também alcança campo financeiro. Olha aí. Também alcança campo financeiro. Não é sobre ganância. Escuta bem. A oração de Jabes não foi uma ganância. A oração de Jabes não foi gananciosa. Por que não, pastor? Vou mostrar para você, tá? Mas sobre propósitos. Porque tem pessoas que quer que Deus prospere ele, quer ganância e ficar para ele. Não. Jabes foi diferente. É por isso que ele foi um homem destacado através da sua vida com apenas 2 versículos. 2 versículos. Vamos lá. A bênção de Deus também alcança campo financeiro. Não é sobre ganância, mas sobre propósito. Jabes tinha propósito. Quem tem propósito, alcança. Vou repetir. Pessoas que tiveram propósito. 3 rápidas. Como eu já disse e repito. Primeiro, Jairo. Segundo, a mulher do fluxo de sangue. Terceiro, Bartimeu. Podia falar outros. Só esses 3. Propósito. É por isso que nós estamos dentro de um propósito. Propósito de alcançar. Propósito de chegar. Propósito de conquistar. Propósito de viver uma vida com Deus. Então, Jabes, ele coloca diante do Senhor, para os termos financeiros, para ele viver uma vida de propósito, de objetivos. Aí, para quê? Ser abençoado para abençoar outros. Como você vai abençoar alguém se você não está debaixo da bênção? Um exemplo, em Atos capítulo de número 3, a Bíblia nos afirma, segura essa palavra em nome de Jesus. A Bíblia nos afirma que Pedro e João, na hora 9, às 3 horas da tarde, ambos estavam indo para o templo conhecido como Porta Formosa. E ali, na porta do templo, havia um coxo, um paralítico, que estava naquele lugar para pedir esmola a todos que adentravam aquele lugar. E ali estava Pedro e João. Quando se aproximando eles, aquele coxo estende as mãos, olhando para eles, pedindo a eles uma esmola. Então Pedro olha para aquele coxo e diz assim, olha você para nós. E o coxo olha para eles. Então Pedro disse, nós não temos ouro e nem temos prata, mas o que nós temos, isso nós lhe damos. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Imediatamente o coxo levantou e começou a andar, literalmente. Ou seja, Pedro e João só pôde dar àquele paralítico o que eles tinham. Ou seja, eles não tinham dinheiro, eles não tinham ouro, eles não tinham prata, mas eles tinham Jesus. Eu só posso dar para alguém o que eu tenho. Como você pode transmitir paz para alguém se você não tem paz? Como você pode transmitir segurança se você não tem segurança? Como que você pode transmitir para alguém Cristo se você não
se reflita a luz de Cristo. Como você pode abençoar alguém se você não é abençoado? E Jabes orou pedindo ao Senhor: eu quero ser abençoado para abençoar outros. E na medida que você for abençoando, você é mais abençoado. Escuta, por quê, pastor? Vamos lá. Quando Deus amplia nossos termos, Ele confia recursos àqueles que têm o coração voltado para o seu reino. Tem pessoas que recebem de Deus, mas não são fiéis a Deus. E aí pergunta: Senhor, por que a minha vida não vai para frente? Por que a minha vida, pastor, não vai adiante? E tem algumas pessoas que até usam a expressão do caranguejo. Ah, pastor, minha vida só anda para trás. E quem te diz que o caranguejo anda para trás? O caranguejo, ele anda de lado. Observa, o caranguejo não anda para trás, ele anda de lado. Porque os olhos dele não é fixos, os olhos dele é assim, ó. Ele não consegue olhar para trás, ele consegue só olhar para os lados. Ó. Então, quantas pessoas estão desse jeito? Mas por que, pastor, minha vida financeira, eu não consigo ter uma estabilidade nela? O senhor, alguma coisa está acontecendo. E a pergunta é: será que você tem sido fiel a Deus da forma que o Senhor Deus quer que você seja? Será que você fez algum voto com Deus e ainda não cumpriu o seu voto? Sendo que Deus já cumpriu com o dele na sua vida? Então pare e pensa. Aqui, ó, quando Deus amplia os nossos termos, Ele confia recursos àqueles que têm o coração voltado para o seu reino. E aí, eu pego e libero uma palavra sobre a sua vida. Se você crer e você está sendo fiel, lembra do propósito que eu faço aqui? Dos fiéis dizimistas, os fiéis mantenedores, os fiéis ofertantes. A qual eu falo: irmãos, aqueles que colocaram o seu nome e tem 3 meses que não contribuem e não dão a satisfação diante do propósito, eu não posso orar dentro desse propósito de 3 madrugadas pela vida deles. Não é diferente com o Senhor. Porque a Bíblia nos afirma em Eclesiastes, capítulo de número 5, aquele que faz um voto com Deus e não cumpre, ele faz sacrifício de tolo. Porque antes melhor não ter feito e fazer e não cumprir. Olha aí. Escuta. A Bíblia nos afirma, e eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida, você que está buscando em Deus a fidelidade e você que está deixando a desejar, começa a se consertar agora. Porque a palavra que eu vou liberar, se você tomar posse, algo vai acontecer na sua vida no mundo espiritual e transmitir no mundo físico. Está em Deuteronômio 28:13. O Senhor te porá por cabeça, aleluia, e não por cauda. Ele só estará em cima e não debaixo. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E aqui, nós já vamos finalizar, para que você entenda que o Senhor Deus é poderoso para fazer na sua vida. E quando eu estiver orando, escuta, quando eu começar a orar, eu quero que você coloque 3 áreas da sua vida. Eu quero que você fala com Deus, com coração sincero, 3 áreas da tua vida. Você vai colocar diante de Deus as 3 áreas que você quer viver um sobrenatural com o Senhor. Mas não começa logo no material, não. Começa no espiritual primeiro. Tá? Não vai no material, não. Ah, pastor, eu quero saúde. Eu quero uma vida estabilizada financeira. Não. Primeiro vai para o espiritual. Depois você pede os 2 tópicos físicos. Nós vamos orar agora. Nós vamos apresentar ao Senhor Deus agora. E você vai orar sobre eles, esses 3 tópicos. E vai colocar diante do Senhor, profetizando que o Senhor amplia os seus termos. Se você crer. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus.
A irmã Mara tomou posse, a irmã Fátima tomou posse. Deuteronômio 28:13. E o Senhor vai te colocar como cabeça e não como cauda. Vai te colocar por cima e não por baixo. Toma posse. Toma posse. E creia somente. Vamos falar com Deus, o nosso Senhor. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Soberano Deus, é no nome do Cristo Jesus que eu adentro a tua presença no terceiro dia deste propósito do santo jejum e oração. Pai, estamos em um propósito debaixo do tema Aprendendo com a Oração de Jabes. Pai, e eu quero apresentar ao Senhor, diante da tua presença, a vida dos teus filhos e filhas. Mas antes disso, Pai, eu quero pedir humildemente que o Senhor nos perdoa. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas. Nós precisamos da tua misericórdia, da tua graça, para poder continuar a fazer a tua vontade sobre a face dessa terra. Senhor, meu Deus, assim como Jabes orou, eu, o teu filho, a tua filha, também ora. Ah, grande Deus, peço que o Senhor amplia os nossos termos, aumenta a nossa fé, a nossa visão, a nossa capacidade de servir e amar. Abençoa a nossa casa, abençoa o ministério que o Senhor me confiou, abençoa nossas finanças. Pai, abençoa a vida financeira do teu filho e da tua filha. Meu Senhor, abençoa o local de trabalho, abençoa, meu Deus, o autônomo, o microempresário, abençoa, meu Deus e meu Pai, pois através da bênção do Senhor vão ter condições de abençoar o reino, meu Senhor. Aqueles que ainda, meu Pai, não entenderam, meu Deus, o poder do mandamento de honrar o Senhor, ó Deus, com as ofertas, com os dízimos, meu Pai, que eles venham a entender, meu Pai querido, que isso não é uma obrigação, mas sim um mandamento pela sua palavra, meu Senhor e meu Deus. Abençoa em nome do Senhor Jesus, para que tudo, meu Pai querido, em nossas vidas se manifeste para a tua glória. Assim, meu Deus querido, eu oro em nome do Senhor Jesus. E já crendo, meu Deus, que o Senhor está ampliando, meu Pai, os nossos termos para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Você que crer, deixa o seu amém, porque a oração de Jabes não foi uma oração que durou 1 hora, não foi uma oração que durou 2 horas, mas foi uma oração objetiva, uma oração sincera. É o que nós estamos fazendo nesta noite
diante do Senhor para a glória do nome dele. Aleluia, glória a Deus e glória a Jesus. Oh, Rabarakachondeva, elegando rocondevaias, oh, de que o romonde faz grande Deus, como é bom sentir a tua presença. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu tomo posse, Deus Pai, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor está dando sabedoria aos seus. Eu creio, meu Deus querido, quando teu filho e a tua filha colocou diante de ti os 3 tópicos da vida delas. Meu Deus, tanto no sentido espiritual, meu Deus, como, ó Pai, no mundo físico. No espiritual, pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento de espírito, força e graça para orar, força e graça para jejuar, força e graça para ler a sua palavra, como nos afirma, meu Deus querido, em 2 João, meu Pai querido, no capítulo de número 3, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Neste momento, eu já quero engrandecer ao Senhor pela sua vida e chamar a sua atenção. Como eu disse, se você crer, pega o seu copo com água. E neste momento, nós vamos falar com o Senhor nosso Deus, consagrando a água a Ele. Senhor, aqui está esse copo com água. E eu creio, quando o teu servo, a tua serva e eu fazer o uso desta água, materializando a fé, nós vamos ver o sobrenatural. Obrigado, Pai. Orando em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Quero finalizar com a bênção apostólica, com a bênção sacerdotal e dizer a você que vocês são um presente de Deus, Pai, em minha vida. Eu recebi 3 vídeos de uma homenagem, uma irmã homenageando a minha pessoa pela data do aniversário na próxima segunda, dia 10. E eu só não coloquei ainda, não compartilhei, melhor dizendo, porque se Deus permitir é dia 10. Então tem 5 dias ainda. Vamos colocar 4 dias, mais ou menos 4 dias e meio. Falta ainda 4 dias. Então eu não compartilhei o vídeo por causa disso. Mas eu quero agradecer. Já quero agradecer pela manifestação dos irmãos e das irmãs que já adentraram nas minhas redes sociais, já deixaram sua mensagem. Quero agradecer do fundo do meu coração. Muitas vezes você não faz ideia, você não tem noção como a sua palavra, como uma mensagem sua, muda a minha história, muda meu dia, porque só Deus e eu sei o que eu passo, o que eu vivo, as minhas lutas, os meus conflitos, que eu não compartilho com você. Mas uma palavra que você libera para a minha vida vem como vitamina. Vem como vitamina. Eu agradeço a Deus. Mais uma vez, agradecendo a irmã Rosalina pelo presente, a irmã Regina Maria de Paula pelo presente, e agradeço a Deus pela vida de vocês. Por favor, encurva a sua cabeça e ministrando a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês,
E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Para finalizar, eu não posso deixar de falar aos meus irmãos, porque eu vivo da obra e para a obra. Então, é através do dízimo, é através da oferta, é através da oferta do mantenedor que tem sustentado o ministério que Deus nos confiou já há quase 28 anos. Então, eu peço que você, que tem visto a sinceridade desse ministério, nos ajude, nos ajude. Você que foi tocado pelo Espírito Santo, tocada pelo Espírito Santo, envie a sua contribuição. Tem aí o número da Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, tem o número do Pix. Pastor, eu não tenho acesso, então me chama nas redes sociais. Embaixo dos comentários lá, você fala, pastor, entre em contato comigo. Preciso falar com o senhor e eu vou te chamar. Se você não tem meu WhatsApp pessoal, eu te chamo. Aí você fala, pastor, eu preciso do número do Pix, preciso do número da conta, eu quero contribuir, quero abençoar. Então nos ajude. Eu preciso da sua ajuda para continuar a fazer o ID do Senhor Jesus. Amém? Eu sou grato pela vida de vocês. Agora, abre as suas mãos, por favor. Isso. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quinta-feira venha a ser uma quinta-feira de livramento, de paz, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Cristo Jesus e através do Espírito Santo. Só quem crer deixa o seu amém. Feche a sua mão em sinal de vitória. Deus os abençoe. Um abraço do pastor Anderson de Souza. Até amanhã, querendo Deus, no mesmo horário. E daqui a pouquinho, às 11 horas, eu já abro o propósito do Santo Jejum e assim adentrando no quarto dia do jejum e da oração. Deus abençoe e muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima e abençoada noite em nome de Jesus. Glória a Deus.